que destrói a igreja, a Bíblia Sagrada, ela é bem incisiva, ela é bem clara no que diz respeito a isso. E a gente vai perceber que Satanás não tem nenhum poder contra a igreja. A gente vai perceber que a nossa natureza pecaminosa também não tem nenhum poder contra a igreja. O adultério, a promiscuidade, aqueles pecados que a gente costuma elencar e que muitas vezes nós julgamos e até condenamos os outros em função disso, não são esse tipo de comportamento que faz com que a igreja seja destruída. Aliás, o Senhor Deus falou algo muito interessante na sua palavra, onde Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós temos visto durante toda a história da igreja muitas perseguições. Agora mesmo, na Nigéria em especial, nós vamos perceber um massacre. E quando a gente fala massacre, é o assassinato em massa de pessoas que são cristãos. Essa semana eu estava vendo um vídeo nas redes sociais, porque as grandes emissoras elas não vão reportar isso para nós, mas eu estava vendo um vídeo nas redes sociais de um ataque que foi feito lá na Nigéria. Um grupo de cristãos, aproximadamente 400 cristãos, estavam reunidos num culto e adoração ao Senhor. E chegou lá um grupo de rebeldes e começaram a fuzilar os cristãos que ali estavam. E até o primeiro momento, a notícia que se tinha que mais de 100 foram executados. A gente vai perceber que isso não consegue afetar a igreja. Qualquer coisa que você possa imaginar vai afetar a vida da igreja. Qualquer comportamento. A igreja não avança por isso. A igreja não cresce por isso. Nada. Sabe essas coisas que a gente costumeiramente falamos? Mas tem uma coisa que destrói a vida da igreja e o Senhor Jesus deixa bem claro. O Senhor Deus deixa bem claro na palavra dele. Está lá no capítulo 4 do livro de Oséias, no versículo 6. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento. E o conhecimento que a palavra de Deus está dizendo é o conhecimento da própria palavra. Nós vamos perceber que muitas pessoas estão buscando experiência com Deus. E são pessoas piedosas que estão levando uma vida de oração. São pessoas piedosas que estão fazendo jejum, que fazem muitas e muitas campanhas de oração, para que tenham uma experiência com Deus. E você vai perceber que essas pessoas, mesmo buscando a Deus dessa forma, jejuando, orando, essas pessoas elas não têm tido resultado nas suas orações, elas não têm percebido o agir de Deus na vida delas. Então, onde é que está o erro? O erro está exatamente na falta de conhecimento que precisa ter do Senhor. Aliás, até para nós conversarmos com Deus é necessário que nós tenhamos conhecimento da vontade dele. Um advogado que tece uma peça, um advogado que vai fazer uma petição, por exemplo, o advogado ele faz uma petição recheada com os preceitos da norma legal. Primeiro com a Constituição. E o que está lá na Constituição? A Constituição ela é a mãe das leis, podemos dizer assim, de uma forma mais grosseira. A Constituição é a mãe das leis. Então o advogado ele faz uma peça, primeiro, fundamentada na Constituição. Depois uma lei menor e em seguida uma lei específica que trata daquele assunto. Se for o caso de uma petição para uma causa civil, eles vão tratar daquele assunto voltado com aquela lei específica que vai tratar daquele assunto. Mas a verdade é que essa petição que é encaminhada para os
julgadores da lei, essa petição ela tem que ter nela no seu bojo a lei. Por mais que haja alguma explanação acerca do assunto, mas tem que haver a lei. Nas petições que nós fazemos para Deus, evidentemente tem que ter a lei de Deus. Eu não posso conversar com Deus de qualquer forma. Eu não posso conversar com Deus apontando para Ele as situações, mostrando para Ele o ambiente, apresentando para Ele até mesmo o meu coração. Isso não serve diante de Deus. O que serve diante de Deus é o que está escrito. Aliás, Ele vela com essa palavra. E quando Satanás foi lá no deserto persuadi-lo, que foi que ele usou para combater Satanás? Não usou o seu poder soberano e majestoso, mas usou simplesmente a palavra. Quando Jesus dizia para Satanás: está escrito, escrito está, escrito está. Até o próprio diabo usou a palavra para confrontar Jesus em determinado momento. Mas também está escrito: o Senhor pode se lançar daqui abaixo, que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não te tropece com o pé em pedra alguma. Olha, agora o inimigo usa a palavra para ludibriar o Senhor Jesus. E de fato está lá no Salmo 91:11. E o Senhor Jesus usa, ele refuta o que o diabo faz com a palavra, dizendo: mas escrito está também: não tentarás o Senhor teu Deus. Arreda-te de Satanás. Então, se tem uma coisa que nos destrói como cristão, irmãos, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque às vezes você pode estar colocando diante do Senhor: Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou procurando ser um bom marido, eu estou procurando ser uma boa esposa, eu estou procurando ser um bom filho, eu estou procurando ser um bom patrão para os meus funcionários, eu estou procurando ser um bom cidadão, eu estou comprando fiado e pagando em dias. Eu não tenho o nome do SPC, eu não tenho o nome do Serasa, não tenho o nome da delegacia nem do fórum. Mas Deus, o que é que está acontecendo? Eu garanto a você que no mínimo, é a falta do conhecimento da palavra do Senhor. Porque a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, a palavra de Deus era o próprio Cristo, né? No princípio era o verbo era Deus, João 1, capítulo 1, versículo 1. Então é o próprio Cristo. E é por isso que Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando dele mesmo. E ainda diz mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos intimidade com o próprio Jesus. E tendo conhecimento da palavra de Deus, nós também temos autoridade para chegar diante de qualquer situação com a palavra de Deus. É ela que nos norteia, é ela que nos dá autoridade, é ela que nos dá base para qualquer procedimento nosso. Mas é importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa não tem muita diferença do ímpio. A diferença é só porque essa pessoa frequenta o ambiente de culto, enquanto que a outra não frequenta o ambiente de culto. E muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos no meio da congregação enganados. E algumas pessoas passam a vida na igreja, principalmente alguns dos desigrejados que estão por aí afora, que não são poucos, disseram: eu passei na igreja. Agora há pouco, ontem, quando nós chegamos de viagem, aí a gente praticamente foi descendo do carro, tomamos café e fomos para Teresina. E eu conversava com uma pessoa, aquela pessoa dizendo: olha, fulano e tal, está desviado assim, assado. E disse: olha, ele foi professor de escola bíblica dominical. Isso aí é uma defesa. Porque professor de escola bíblica dominical não significa dizer que a pessoa tem conhecimento. Porque, principalmente para nós, você dá uma boa lida ali na lição, você consegue repassar a lição. Mas antes de dar uma boa lida na lição, como é que está a sua vida de leitura diária da Bíblia Sagrada? É outros 500. Porque se você for perguntar para algumas pessoas que dão lição na escola bíblica dominical, for falar com elas, conversar com elas sobre assuntos
dos quais ela lecionou, você vai perceber que essa pessoa não conhece nada daquilo que foi lecionado. Porque é uma pessoa que não tem uma vivência de leitura diária. E a gente precisa ter essa leitura diária, porque quando a gente se depara com as revistas das nossas lições, as lições que nós vamos ler, elas vão aguçar em nós aquilo que nós já temos visto, aquilo que nós conhecemos. Mas o povo de Deus, ele é destruído. O que destrói-nos é exatamente a falta do conhecimento. Conhecimento é libertador. Conhecimento é segurança. Quando eu ia apresentar seminário na faculdade, você queria me ver mais nervoso do que o que eu sou normalmente falando em público, era eu não estudar bem a lição, não estudar bem a matéria. Quando eu não estudava bem o assunto, meu amigo, era o Deus dos acudos. Mas quando eu estudava, eu sentia uma certa segurança diante da dificuldade que eu tenho de falar em público. Eu sentia uma certa segurança. Por quê? Porque eu estava inteirado com o assunto. Porque se de repente o professor me interpelasse, ou qualquer outro colega, eu estaria ali para discutir com ele, para debater com ele, qualquer pessoa que fosse falar sobre determinado assunto. Mas é o conhecimento. Você e eu precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Em todas as áreas da vida, você precisa ter conhecimento. E na sua relação com Deus, aí é que precisa ter conhecimento. Tire um tempo da sua vida para ler a Bíblia Sagrada, nem que seja 5 minutos. Nem que você tenha que ler um versículo por dia. O livro de Provérbios tem 31 versículos. Alguns dos meses aí tem 31 dias. Aí você bota na sua cabeça, eu vou ler um versículo de Provérbios agora todo dia. E aí você vai habituando, né? Lembra que eu falei para você que o nosso cérebro, ele leva tudo a sério e ele também é condicionado. De repente você começa a condicionar o seu cérebro a um determinado hábito saudável. E daqui a pouco você vai fazer isso com naturalidade, com espontaneidade. Daqui a pouco você já vai sentir falta daquilo, aquilo já vai lhe fazer falta. Alguém disse que perguntaram para o grande pregador do século atual, dizem que ele era o Paulo, né, nesse novo século, né? Foi um grande pregador do meio batista, Billy Graham. Disseram para ele qual era um dos maiores arrependimentos da vida dele. E ele disse, foi de não ler a Bíblia por mais vezes e não piorar por mais vezes. Ou seja, ele queria ter dedicado muito mais tempo à leitura da Bíblia e à oração. E olhe que era um homem que lia a Bíblia e era um homem que orava, um homem de oração. Então, se você não tirar um tempo para você ler as Sagradas Escrituras, você não vai conseguir sobreviver aos ataques do inimigo das nossas vidas. Você não vai conseguir sobreviver em meio aos desafios. O que foi que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5? Olha o que Jesus falou. Versículo 24. Ele diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente ou sensato, que é algumas traduções, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram rios, ventos e chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, pois ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram rios, ventos e chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Porque, além de ter conhecimento dessa palavra, você tem que praticar ela. Então, se você não tem conhecimento, como é que você vai praticar? Você não pratica o que você não sabe. Então, Jesus sempre deu ênfase, Deus sempre deu ênfase na minha palavra. Josué, vai, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou abençoar você. Mas faz tudo quanto está escrito no livro desta lei. Esdras, quando foi ler o livro, na reconstrução
espiritual, que ele foi um dos responsáveis pela reconstrução espiritual de Jerusalém, depois de ser de Babilônia, porque o reconstrutor arquitetônico foi Neemias, mas ele foi o reconstrutor espiritual. E a Bíblia Sagrada diz que quando Esdras começa a ler o livro da lei, eles começam de manhã cedo e vão até altas horas da tarde, lendo o livro da lei, lendo a Bíblia Sagrada, lendo as Escrituras. E a Bíblia Sagrada diz que o povo permaneceu em pé, ouvindo a leitura, durante todo o dia, sei lá, 16 horas em pé, 12 horas em pé. Aqui a gente passa 1h30 na igreja, o camarada sentado num banco confortável como esse, climatizado, começa a se pisar, começa a mexer no celular, começa a conversar com quem está do seu lado e tal, desvia a atenção. Nós precisamos rever alguns conceitos para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E eu queria compartilhar com você um texto. Eu não vou me alongar, que esse texto é maravilhoso. Tá? Eu não estou aqui para contar vantagem diante do exemplo que vou citar para vocês, mas esse texto ele é inspirador e eu espero que ele inspire você também. Por isso que é bom ter conhecimento da palavra. Por isso que é bom ter conhecimento da palavra. Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. Bem conhecido de nós esse texto. Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. Amém? Abriram? Amém. Veja só. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Será se alguém se sente na liberdade de chegar para você e falar dos seus pecados e falar das suas mazelas? Será se alguém pode confiar em você? Ou como você passará a olhar para essa pessoa depois que ela confessar os pecados dela para você? Essa pessoa vai se sentir refém de você? Refém do conhecimento que você tem das mazelas dela? A Bíblia Sagrada manda com que nós confessemos os nossos pecados, as nossas culpas uns aos outros. Quando a gente confessa pecado, a Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e larga e abandona, a Bíblia Sagrada diz que essa pessoa prospera, a Bíblia Sagrada diz que essa pessoa é abençoada. Não é necessário só o arrependimento, é necessário a confissão. Pecado, ele tem que ser confessado diante dos homens. Porque às vezes vai pedir perdão para Deus, não, Senhor, me perdoa e tal. Se você pecou contra uma pessoa que sabe do seu pecado, essa pessoa precisa receber de você o seu perdão. Você vai sempre pedir perdão a essa pessoa, a não ser que a pessoa não saiba. Se a pessoa não sabe, não precisa você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu errei contra você, eu fiz isso e aquilo outro. Se é só Deus ter conhecimento do seu pecado, tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem situações que a situação ela fica revertida. Eu conheço uma história, um fato de um irmão que confessou o pecado para o outro, tal, tinha ficado aborrecido com o irmão em determinada situação e tudo. E aquele irmão, ao invés de perdoar o outro, ele ficou aborrecido. Não, mas pô, eu estou bem entre Deus e ele, o problema dele não me perdoou. Mas ele não sabia de nada daquele sentimento que o irmão tinha em relação ao outro. Não sabia de nada. Só, irmão, a Bíblia Sagrada diz, não sejais demasiadamente injusto. Eu quero entender que é por esse caminho aí. Mas se alguém sabe da sua culpa, alguém sabe do seu pecado, ainda que não seja a pessoa atingida pela sua culpa, mas você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Porque a palavra de Deus está mandando
O verbo aqui está no imperativo. O verbo confessar está no imperativo. É uma ordem. Confessai. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Por que você tem orado? Quem faz parte? Pela sua família? É orar uns pelos outros, não é só pela família. Orai uns pelos outros, ou seja, eu tenho uma responsabilidade de estar orando pelas outras pessoas. Eu tenho uma responsabilidade de estar orando pelas outras pessoas. Nós temos. Orai uns pelos outros para que sareis. E o sarar aqui, já que está se falando de culpa, confissão, o sarar aqui é do pecado. Ah, mas você é assim, assim, assado e tal. Por favor, ore por mim, para que eu seja sarado desse pecado. Porque não adianta você denunciar a mazela, a culpa de alguém, e não estar orando por aquela mazela, pela culpa daquela pessoa. Não adianta. Essa semana, um irmão chegou aqui na frente e veio pedir perdão. Apesar que no dia que ele veio aqui, estava sendo registrado, mas eu não vou citar o nome, não vou repetir o nome, mas quem estava aqui viu. No dia do pastor, pediu perdão pela manhã. Pastor, me perdoe pelas muitas vezes em que eu escandalizei, pelas muitas vezes que eu lhe decepcionei, pelas muitas vezes que eu não me comportei como um crente de verdade, como uma ovelha obediente. Me perdoe. Ele fez esse pedido, confessou esse pecado de manhã e confessou aqui à noite. Eu não aceito que qualquer pessoa possa falar qualquer coisa acerca desse irmão do que aconteceu daquele dia para trás. Não aceito. Para mim, zerou a conta dele, porque para Deus também zerou. Quando você confessa, irmão, você é liberto. Quando você confessa, você é perdoado. Não tem outra forma de não perdoar, de perdoar pecado, senão quando ele é confessado, quando é admitido. O réu confesso, na nossa jurisdição, tem um atenuante para o réu confesso. Para o réu que admite a culpa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você vai olhar para um lado, olha para o outro, pastor, que não tem ninguém justo. É verdade. A Bíblia Sagrada diz, inclusive na carta aos Romanos, capítulo 3, não me lembro qual é o versículo, diz, porque não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Realmente não há um justo. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador são justificados. Não existe justo, mas existe justificados. Diante do Senhor você é justificado. Não pelo bem que você fez ou pelo mal que você deixou de fazer, mas pelo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, nesse aspecto, você é justo pelo que Jesus fez por você. Por isso é necessário que você tenha ousadia, porque o texto está dizendo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque você pode olhar no espelho e dizer, quem sou eu para fazer qualquer oração? Mas Deus está dizendo que você é justificado. A palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo ainda fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há, ou seja, é justo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a sua oração é a oração de uma pessoa justa. O que é que você tem que fazer? Você tem que ousar nas suas orações. Na nossa viagem, né, para a maravilhosa Passaredo, irmão, Toninho está aí em testemunho com a sua esposa, Souza está aí para testemunhar, até o Mateus, a Maria Alice, que foram acompanhar para ajudar a Dona Conceição nas suas ornamentações. Irmão, pense numa viagem maravilhosa. Viagem do céu. Tudo que aconteceu lá. E olhe que daqui para lá, que hora que era bom de chegar? O ônibus era para chegar 10 horas. Sabe que hora que o ônibus chegou? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E o povo dormindo aqui nesses ônibus para assim, bendito o ônibus chegar. Aí depois o camarada ligou dizendo que o ônibus ele tinha quebrado o ônibus dele, ele teve que alocar o outro ônibus. E ele alocou o outro ônibus, chegou aqui 3 horas da manhã. Bora.
Ele puxando daqui para lá 23. Eu sei que quando, isso na quinta-feira, né? Quando foi 10 horas da noite da sexta-feira, nós estávamos chegando a Salinas, a 10 quilômetros de Salinas, quando o ônibus... Tá? 7. Tá certo? Tá certo? Quando nós estávamos chegando em Salinas, a ônibus, pum, quebrou. Isso depois de 15 anos de viagem. Isso depois de 15 anos de viagem. E aí quebrou. Caixa de marcha. Agora, não vai colocar tempo que consertar. E aí ligando para a Uber e tal, lá chovendo, detalhe, chovendo. A mulher estragaram logo aquele bicho que passa na cabeça dela. Tá passando. Como é? Achou? Até assim, né? O ônibus atrasou e saiu 3 horas. Beleza. Aí o motorista corria bastante. 7 horas da noite, quando parava longe da polícia, precisava entregar nota fiscal. Aí foi pro ônibus. Na hora que saiu, o ônibus quebrou. Beleza, vamos chamar o Uber, vamos descer. Na hora que o povo começa a descer e começa a chover também. Aí o desespero, com mala, mulher que Mas nós fomos, se chegamos lá, fomos muito bem recebidos, tá? Se você quiser viajar para Salinas, o atendimento lá, esse resort é top, né? Nem aquelas bolsinhas de mão, os camaradas não queriam deixar a mulher carregar. Muito bom, muito bom. Comida é uma delícia, os apartamentos maior que minha casa, os apartamentos lá que nós ficamos, mas muito bom. Tá. Aí, dentro de todos os eventos, nós fomos para a praia para fazermos lá a renovação de votos, alguns foram casar, e tudo muito lindo, maravilhoso. De repente, prepara aquele temporal de chuva. O céu ficou negro lá, veio aquela. Sabe aquelas luzes que veio tomando o oceano todinho? Eu disse, e o nosso medo era de chover no casório lá, né? Que foi umas 5 horas da tarde, né? Quando chegou lá, a mulher do resort falou que, olha, aqui não costuma chover nem nessa época nem desse jeito, mas justamente hoje estava o dia todo assim, chovendo desse jeito. É porque a bênção espiritual era muito grande que estava acontecendo lá. Irmãos, eu saí, o povo estava aqui, eu saí em direção àquela nuvem, né? Abri meus braços assim e pedi, Senhor, desvia essa chuva. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Se é para chover, tudo bem. Que chova, mas não chova aqui não, desvia para essa chuva. E eu fiz assim com os braços. Foi só essa oração que eu fiz, né? Se foi porque eu orei ou não, eu orei. Não choveu, né? Não, porque e Zé Carlos foi um celebrante, né? Pastor Zé Carlos. Porque no casamento do Augusto, da Tuti, aconteceu da mesma forma. Prepara aquele vendaval e arrancando tenda e tudo. Aí chega a sacudir as árvores ali na beira do rio. E a moradora de lá, que é até a pastora Eunice, só a chuva todo ano que vem naquela posição ali, ela cai. Nunca errou, eu moro aqui há não sei quantos anos. A experiência começa logo esse casamento, e eu não posso, porque a mãe do noivo vinha vindo, acho que foi passar o vestido, queimou o vestido, teve que ir atrás do outro vestido, com fome. Eu tive que esperar, só que são os celebrantes do outro casamento são eles. E demorou, e a chuva apertando lá, aquele vento, e a gente segurando de barraca e tudo. Aí eu orei, peguei o microfone, né, e o pastor Zé Carlos estava lá presente, eu ia celebrar o casamento. E eu pedi que o Senhor não deixasse chover até a hora que terminasse o casamento, né, que o Senhor deixasse. Bom, não choveu. Se foi por causa da minha oração ou não choveu. Mas eu orei. E por que eu estou dizendo isso? Por isso que eu falei primeiro, que não é para vanglória minha, né? É para testemunhar os irmãos. Porque, irmão, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Nós precisamos acreditar que o Senhor responde às nossas orações. Nós não podemos ficar intimidados, acomodados, diante de uma situação caótica, ou seja ela qual for, e não nos prontificarmos pelo menos em oração. Quando estava aquele fórum todinho, né, o pessoal saindo, pegando os Uber, né, e os uberistas com medo de atender a gente, porque era muita chamada para eles lá, estavam com medo de ser troja, um ponto de logo perto da polícia. E logo perto da polícia. Eles estavam com medo de ser troja, um ponto de Mas o pessoal daquele corre-corre, aí as luzes do olho tudo apagadas, né? Todo mundo já embaixo, alguns já tinham ido pro resort, algumas pessoas já tinham ido, a maioria já tinha ido, né? Ficou só eu, a Conceição e o Henrique por último. E aí eu fui lá para dentro do ônibus, eu prejoelhos e pedi a bênção de Deus.
Fui orar. Às vezes você não tem recursos, o recurso que você tem é oração. E a sua oração, a nossa oração, o texto está fazendo nós entendermos aqui que ela precisa ser ousada. Por que essa oração tem que ser ousada? Primeiro, é que eu sou justificado diante do Senhor para orar com Ele, para falar. Primeiro é que eu sou justificado. Segundo, é que a Bíblia Sagrada diz que o poder não é meu, o poder é de Deus. E terceiro, que a Bíblia Sagrada diz que a oração, ela tem sim efeito. Pode muito, não é pouco não, pode muito ter seus efeitos. Aí ele diz aqui, olha o exemplo que ele cita aqui, por isso que esse texto me chama a atenção. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um pecador velho, como diz o caboclo, que nem você, que nem eu. Era um homem sujeito às mesmas paixões. O que é uma pessoa sujeita? É uma pessoa que é dominada pelas paixões dessa vida, ou seja, ele tinha a natureza pecaminosa. Era um homem comum, gente, era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E quanto tempo não choveu? 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não caiu chuva. E por quê? Aí a gente vai lá para o contexto da época lá, não é? Israel estava mergulhado numa situação deprimente, de ordem moral, de ordem espiritual e de ordem política. Estava adorando a Baal, o Deus dos Baalins, e estava chovendo, o povo estava prosperando. Vai falar com Acabe, porque Acabe reivindicava, eu vou buscar Deus por causa de Acabe, que estava adorando o rei Acabe, estava adorando a Baal. Não, está tudo bem. O povo estava bem, estava prosperando, né? Eles plantavam, o alimento crescia na terra, eles criavam os animais se multiplicavam. Então, financeiramente estava tudo bem, espiritualmente não. Foi o que Deus fez? Eu vou deixar parar a chuva aqui, e a seca ela resolve esse problema todinho. Então, não chovendo, não tem planta, nem tem animal para se alimentar dela, não tem água para o animal beber. Foi 3 anos e meio, o Deus ensinou aquele povo lá. Porque Elias, ele já tinha dito no capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis, ele tinha dito, olha, não vai chover, nem vai cair nem chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele se garantiu diante de Deus, claro, né? E não choveu. Por quanto tempo? 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Você já parou para pensar o tamanho do poder da sua oração? Por que o tamanho do poder da sua oração? Por conta do tamanho do nosso Deus. Não dá para mensurar o tamanho do nosso Deus. Então não dá para mensurar também os efeitos da oração que você faz a esse Deus que é todo poderoso. Orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio é muito tempo. Quando o inverno não é bom, a turma se queixa, a turma reclama. E quando não chove, com 3 anos e meio, complicado. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, ele não somente fechou as comportas do céu na sua oração, Elias, como também abriu as comportas do céu por meio da sua oração. Como é que está a sua vida de oração? Para mim perguntar como é que está a sua vida de oração, eu quero entender que a sua vida de leitura está bem. Porque se a sua vida de leitura está bem, você não tem vida de oração. Não, pastor, mas eu oro 24 horas no dia. Orar o quê? Falar o quê diante de Deus? Está apresentando o quê, professor? Qual é o bojo da sua petição? A Bíblia Sagrada diz, irmão, a Bíblia Sagrada diz que se nós orarmos com aquilo que está escrito, né, ela deixa bem claro isso para nós. Deus vela pela sua palavra. Os juízes, eles são os guardiões da lei. Está lá na lei, ele não vai ter outra opção por não
deveria ter, né? Outra opção para fazer senão está escrito ali. Não é vontade dele. Eu não fui com a cara de fulano. Eu não fui com a cara desse réu. Eu não fui com a cara dessa parte. Nesse litígio aqui eu estou achando essa pessoa então mal encarada. Ele julga o que está escrito na lei. Se o juiz daqui, né, o juiz iníquo, como diz Jesus lá naquela mulher de Lucas 16, Lucas 18, da parábola, né, da viúva pobre. Se o juiz iníquo procura agir com justiça, imagina Deus. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Apresentou para Deus, espera que o resultado venha. Mas eu quero que você saiba nessa noite que a sua oração tem poder. Talvez você tenha procurado combater a situação com argumento, né? Argumento até de quem você é, até do que você faz, ou do que você deixou de fazer. Isso não serve diante de Deus. Agora, se você colocar diante do Senhor, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, está escrito, Senhor, eu li na tua palavra, é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocar em prática, Senhor, o que está na tua palavra. Colocar em prática o que está na tua palavra. E confiar nessa palavra. E quando nós formos orarmos com ousadia. Lembra daquela mulher que eu falei que fui orar por ela, endemoniada? Eu disse, meu Deus do céu, eu sou pecador. Olha, eu pensei novamente, né? Eu sou pecador. Chegar lá, será que esse demônio vai sair mesmo? Dessa mulher? Será que você não vai dizer, vai falar na boca dela da última briga que eu tive com minha esposa? Será que você não vai falar? E aí eu lembrei que o Senhor Deus disse na palavra dele que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que o poder de expelir demônios não está em mim, mas está no próprio Espírito Santo. E eu fui lá e orei pela vida daquela mulher, e o inimigo largou a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos orar.